Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 43º episódio com o tema Os opostos não se atraem. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Lembrando que esse tema foi um tema escolhido por vocês, que eu abri a enquete lá no Instagram e foi o tema mais votado. E gostaria de pedir que, se você ainda não segue o canal, que você seguisse o canal e ao final curtisse, comentasse, compartilhasse, dando aquela força para o nosso podcast. E que desafio é esse, né? Os opostos não se atraem. Eu acho que a gente passa uma vida inteira ouvindo exatamente o contrário disso, né? E por que dizer que na verdade não se atraem? Não se atraem porque o máximo que você vai conseguir é ter raiva, estresse e depois traumas para cuidar na terapia. Porque realmente, se você se envolve com uma pessoa totalmente oposta a você, não tem provavelmente como isso dar certo. Vai chegar em vários momentos da sua vida e do relacionamento que vocês vão entrar em atrito, vão discordar de diversas coisas simplesmente porque vocês são pessoas completamente diferentes. Lembrando que quando a gente ouve os opostos se atraem, isso é uma frase, né, heteronormativa que normalmente está ligada à questão da orientação sexual, né, que o homem se sente atraído pela mulher e a mulher se sente atraída pelo homem, porém, nem isso é 100% correto, né, porque nós temos pessoas que se atraem por pessoas do mesmo sexo, assim como temos pessoas que se atraem por ambos os sexos. Então, essa frase ela acaba sendo insuficiente para retratar a realidade de todo mundo. E eu acho que a gente passa uma vida inteira reproduzindo frases como essa, sabe? Que limitam e que ficam num espaço muito pequeno, muito uma bolha, né? Que não contempla muitas pessoas e que traz, inclusive, uma visão distorcida sobre a vida. Porque realmente eu acredito, e aí quando eu coloquei como sugestão de tema isso, é porque eu acredito no tema, né? Então eu abordo os temas dos quais eu tenho interesse pelos temas e dos quais a grande maioria, né, se não todos, é porque eu me identifico de alguma forma. Ou é algum assunto que eu acho interessante de abordar, caso eu não me identifique com o tema. Né? E a gente, quando para pensar essa questão dos opostos não se atraírem, eu acho que o primeiro ponto de tudo que eu traria é essa questão da personalidade, né? Quando duas pessoas elas têm personalidades completamente diferentes, é muito difícil encaixar o mundo de um na vida do outro, sabe? Porque as ideias vão divergir, os pensamentos vão divergir, as metas vão divergir. Então, vai ter grandes partes que são importantes da nossa vida que o outro provavelmente não vai concordar com aquilo que a gente pensa ou com aquilo que a gente acredita. E isso vai gerar atrito. Você vai estar num ambiente convivendo com uma pessoa que ela pensa completamente diferente de você, que ela é completamente diferente de você, né? E não é que a gente vai se relacionar com uma pessoa que seja uma cópia fiel nossa, porque isso não vai acontecer, a gente sabe disso. E não é legal. A gente, inclusive na convivência com pessoas diferentes de nós, a gente aprende muito, a gente evolui muito, a gente aprende com as diferenças, né? E eu acho que é importante, inclusive, a convivência com pessoas diferentes de nós, porque a gente aprende a ser mais tolerante em relação a muita coisa. Agora, quando a gente traz para o lado afetivo, quando a gente traz para o lado sentimental, de relacionamento, né? A gente tem que pensar em ter um relacionamento harmonioso, saudável, sabe? E quando a gente se envolve com uma pessoa que ela é completamente diferente da gente, isso vai gerar muitos problemas dentro da relação, né? Então, a pessoa faz coisas das quais eu não acho positiva, a pessoa pensa completamente diferente de mim. Então, vai chegar momentos que essas ideias vão se chocar, sabe? E aí, inclusive, você vai se contestar se é maior as suas
filosofias, os seus princípios, os seus valores, as suas crenças, aquilo que você acredita ou o sentimento que você tem pelo outro, porque essas coisas, na maioria dos casos, não vão se encaixar, não vão, sabe? É, não vão estar ali na mesma sintonia. E isso vai gerar problema, isso vai gerar atrito. E aí você vai querer estar constantemente dentro do seu relacionamento, batendo de frente com o outro, porque vocês têm visões de mundo diferentes, porque vocês são pessoas completamente diferentes, né? Aí, isso, por exemplo, a gente traz até para uma questão bem básica, que às vezes eu vejo que traz muitos conflitos para os relacionamentos. Uma pessoa que é extremamente festeira e uma pessoa que é extremamente caseira. E aí o festeiro quer que o outro vá junto, o caseiro quer que o outro deixe de sair para ficar mais com ele em casa e acaba meio que um sufocando um pouco do outro, né? Porque é difícil ter esse equilíbrio. Tem pessoas que são completamente diferentes e vão dar certo? Obviamente que tem, mas eu acredito que são exceções. Eu acho que quanto melhor, quanto mais a gente se envolve com pessoas que têm características próximas da gente, que pensam próximo daquilo que a gente pensa, não vai pensar igual, ninguém pensa igual a ninguém, obviamente, mas que tenha muita identificação, sabe, de características, de personalidade, de coisas básicas que vai ser saudável para o relacionamento, que vai fazer com que ambos consigam caminhar na mesma direção e não sempre um querendo um caminho e outro querendo outro. E aí, se não houver esse equilíbrio na hora de ceder, sempre só um lado que cede e o outro não, vai pesar e provavelmente levar o seu relacionamento ao término, né? E aí, quando a gente também se envolve com uma pessoa que ela tem valores e princípios completamente diferentes do nosso, a gente vai estar dentro do relacionamento sendo desafiado pelos nossos próprios princípios. Se a gente realmente tem aquilo como uma convicção de que é algo que é importante para nós, que a gente acredita, ou se a gente vai ceder aos nossos princípios e os nossos valores em nome do relacionamento. Porque se a outra pessoa vai contra aquilo que a gente acredita, contra os nossos princípios, você vai se colocar nessa situação de ter que escolher entre um e outro. Porque você acredita nisso, isso faz parte dos seus princípios, isso faz parte dos seus valores, e para o outro não é algo importante, não é algo significativo, que ele não dá valor e que ele não vai agir dessa forma. E aí você vai olhar para aquela situação e vai dizer, tá, eu vou abrir mão dos meus princípios ou eu vou abrir mão do meu relacionamento? Provavelmente você vai ter que escolher um dos dois caminhos, porque se a outra pessoa ela não tem princípios e valores próximos e parecidos com o seu, provavelmente ela vai fazer escolhas que não dê tanta importância e tanto valor aos seus princípios e seus valores. Então você vai se perceber nessa situação, né? Porque as ações dele não estão convergindo com aquilo que você acredita. Então provavelmente isso vai gerar umas boas, uns bons choques, sabe? Assim, de você olhar para as situações e dizer, ele está indo contra aquilo que eu acredito. E aí? E você vai se manter nessa relação, você vai querer ignorar aquilo que você está vendo, né? E às vezes são coisas bem básicas nessa questão da, por exemplo, da monogamia, né? Que é o relacionamento apenas entre os dois. Se algo que é para você é essencial, é fundamental dentro de um relacionamento e para o outro não, se você se vê numa situação onde o outro não está respeitando isso, não está se relacionando apenas com você, por exemplo, e aí você vai se colocar na situação de abrir um relacionamento, por exemplo, ter um relacionamento aberto, que é um tipo de relação que você não acredita, mas porque você quer manter o outro na sua vida, ou você vai dizer, tá, se é isso que você tem para me oferecer, eu não quero, eu não aceito, não é isso o tipo de relacionamento que eu acredito, então você segue seu caminho, eu sigo o meu. Então tem muitas coisas básicas na própria convivência, no próprio relacionamento, que você vai perceber que você vai estar de frente, né, de embate com seus princípios, com seus valores, se o outro não
tiver também muito próximos a esses princípios e esses valores que você tem. E aqui eu não estou colocando como uma crítica, né, para relacionamento aberto, porque vai dar a crença de cada um, quem se identificar, quem gostar, obviamente vai ter, né, cada um vai buscar para sua vida aquilo que quer e aquilo que acredita, mas no aspecto de quando um quer e o outro não, isso aí vai ser motivo de choque, sim, e de discussões e provavelmente, inclusive, de términos, né? Porque não é algo tão básico, não é algo tão simples. E aí a gente traz também essa questão das crenças, né? E principalmente essa questão de crenças religiosas. Eu acho que é um pouco delicado, né, de se relacionar, não é simples. Pode ter pessoas que tenham casamentos para uma vida toda, por exemplo, e tenham crenças diferentes, ou seja, tenham religiões diferentes, obviamente que sim. Mas eu acho que é um grande desafio, sabe, você se relacionar com com pessoas que não tenham a mesma crença que você. E isso eu estou levando para o lado afetivo, lado amoroso, né? Obviamente, isso é questão de amizade, de ambiente familiar, super tranquilo, super de boa, cada um nas suas crenças, né? Cada um no seu quadrado, como diz a história, e tá tudo certo, tudo tranquilo, né? Agora, quando se trata de relacionamento, aí lá na frente vocês podem vir a ter filhos, e aí vai frequentar as duas religiões, vai frequentar com um e com o outro não. Então, são coisas que a gente tem que refletir também, inclusive, na hora que a gente está se relacionando, conhecendo, se envolvendo afetivamente com alguém, porque são coisas que vão pesar dentro do relacionamento, né? Então, eu acho que vale a reflexão e ressaltando que não vai ser um empecilho para que ambos se envolvam, para que ambos se apaixonem, para que ambos construam um relacionamento, uma família, mas que é algo que pode vir pesar ou para um lado ou para o outro, e aí gerar, inclusive, alguns bons debates sobre o tema, né? Que aí são essas coisas de filosofia de vida, de o que um acredita, se o outro não acredita, e aí pode gerar alguns conflitos, sim, né? E aqui eu sou muito realista no sentido de trazer de acordo com relatos que eu já escutei de pessoas e até de relatos que eu também já vivi, né? Dos meus namoros, apenas um tinha a mesma religião que eu, os outros dois não tinham, mas eu acho que também nesse aspecto nunca foi algo que pesou muito, sabe? A gente sempre conseguiu lidar muito de boa e foi tranquilo, mas assim, foram namoros, é diferente de um casamento, é diferente de quando chegar a ter filhos, né? São realidades completamente diferentes e a experiência de vocês pode ser diferente da minha. No meu caso, não houve atritos, não houve conflitos em relação a isso, mas dependendo da realidade de vocês, pode ter havido ou pode vir a acontecer, né? Ideologias partidárias. Gente, isso é muito delicado, sabe? Eu não acho que seja um assunto tão simples, né? O pessoal diz, política, religião e futebol não se discutem. Se discute sim quando as duas pessoas têm maturidade, né, para saber discutirem. E aí, posicionamentos políticos, para mim, é uma coisa que pesa. Se uma pessoa ela não tiver um posicionamento político muito próximo, muito similar do meu, eu acho que vai ser difícil a convivência, porque a minha crença de mundo e a crença de mundo do outro vão ser realidades completamente diferentes, né? Então, essa questão é uma questão que, para mim, pesa sim dentro de um relacionamento. Eu não conseguiria me envolver com uma pessoa que ela pensa o oposto a mim em relação à ideologia partidária, né? E aí cada um, obviamente, que vai ter a liberdade de votar e de gostar de quem bem quiser, mas para a minha vida, né, para o meu relacionamento, para a construção do meu lar, tem que ter ideologias próximas da minha,
parecidas. Pelo menos nesse campo é uma coisa que eu acho fundamental. Tem certas características que eu não conseguiria me envolver, sabe? Mesmo a pessoa, enfim, tendo outros aspectos. Então, e vale ressaltar que são coisas que eu trago para mim, que são convicções minhas hoje, né? Daqui a um ano eu posso pensar diferente disso, mas hoje a minha realidade é essa. Não consigo me envolver com pessoas que têm visões partidárias extremamente diferentes da minha, né? E aí vai precisar haver também muita comunicação quando vocês são diferentes, até para que tudo seja resolvido à base do diálogo e não se torne uma discussão, não se torne uma briga, né? E às vezes é uma coisa, até falando da comunicação, eu lembrei de outros aspectos que eu diria que são muito importantes, né? Essa questão da comunicação em si. Tem gente que é extremamente comunicativo, né? E o pessoal diz, é muito simpático, não sei o que lá, e não tem muito a ver simpatia e comunicação. Então tem gente que consegue se comunicar muito bem, né? Chega num ambiente, é educado com todo mundo, interage, conversa, coisa e tal. E tem gente que é extremamente fechado. E aí é um fator complicado, né? Porque às vezes, normalmente, a pessoa que ela é fechada, ela se irrita porque o outro é comunicativo. Ela se irrita porque o outro consegue interagir facilmente com as pessoas, né? E para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa comunicativa, sou professor, né? Não que todo professor seja comunicativo, mas eu sou. Então eu chego nos lugares, se tiver um poste, eu vou sair falando com o poste, sabe? Então todo lugar que eu chego, eu consigo me comunicar com as pessoas que estão lá. Eu consigo conversar, eu tenho uma bagagem muito grande, né? De vida cultural, enfim, profissional. Então isso me facilita muito a comunicação com outras pessoas. E às vezes, quando você se relaciona com uma pessoa que ela não é tão comunicativa, que inclusive ela é chata, porque às vezes é chata mesmo, né? Que o pessoal, não, só não sou comunicativa, não sei o que lá. Não. Tem gente que não é comunicativa por uma questão de timidez, de vergonha, de ser uma pessoa mais recatada, e tem gente que é calado porque é chato mesmo e acabou-se, né? E às vezes, imagina o casal chegando no ambiente, aquele tipo, aquela festa, aquela coisa, aniversário de alguém, né? E é delicado, porque às vezes um lado se chateia em relação à postura do outro, né? Não que a gente vá, mais uma vez, ressaltar, encontrar uma cópia fiel nossa, não é sobre isso, mas tem algumas características que a gente pode perceber que, se forem muito diferentes, pode gerar algumas boas discussões, sabe? E aí, quando os casais eles são extremamente diferentes, é muito delicado. Por exemplo, uma pessoa que é religiosa e uma pessoa que praticamente não tem crença, que nunca vai num lugar, num templo religioso, uma igreja, qualquer coisa assim, né? Uma pessoa que bebe, uma pessoa que não bebe, né? Uma pessoa que é festeiro e uma que é caseiro. Esses extremos, sabe? Se não houver muito diálogo, muita troca entre o casal, eu acho que isso vai pesar sim para um término. Porque um vai querer um caminho completamente de um lado e o outro vai querer outro caminho completamente no sentido oposto. E aí, ou um passa a frequentar o espaço do outro e o outro também, ambos, é óbvio, né? De forma equilibrada, porque se é importante para mim essas coisas, para mim essas outras coisas, então um frequentar o espaço do outro, né? Eu lembrei até um caso agora, assim, essa questão de futebol mesmo. Tem homens que gostam extremamente, são extremamente apaixonados por futebol e mulheres que detestam. Mas eu trago uma reflexão que eu pensei muito, né? Eu vi isso dentro da realidade de alguns alunos meus. Nesse período, esses adolescentes, aquele período de namoros, primeiras paixões, não sei o que lá. E às vezes eles gostam demais de esportes e elas não gostam, né? Às vezes costuma ser assim, não é
generalizando, mas é mais comum que seja dessa forma. E aí, eu acho importante que a gente, por mais que não goste de determinadas coisas, a gente se permita aí determinados ambientes pelo sentimento, pelo afeto que a gente tem com o outro, sabe? Tipo, eu não gosto muito, mas eu vou lá por você, sabe? Então, seja em uma festa, seja em uma igreja, seja em qualquer lugar, e no mundo do outro. O outro gosta muito daquilo. Então, talvez é algo que eu não me identifique, mas em nome da nossa relação, em nome do sentimento, em nome do que eu sinto por você, eu vou frequentar esse lugar, eu vou com você para lhe fazer companhia, porque é uma parte importante da sua vida, é algo que você gosta. Então eu acho importante a gente fazer sim esse tipo de coisa, sabe? A gente se colocar mesmo no lugar do outro. Porque é tão bom quando você gosta muito de algo e o outro tá ali com você naquele espaço, naquele ambiente que é importante para você, que você dá valor, que você gosta de estar ali. Então eu acho muito legal quando a gente adentra no mundo do outro, sabe? Então o sentimento, o afeto, ele faz com que a gente faça esse tipo de coisa pelo simples prazer de estar com o outro, sabe? E a gente fala muito isso muitas vezes sobre amizade mesmo, né? De tipo, não é sobre o ambiente, é sobre com quem eu estou. E é sobre isso. Às vezes eu confesso que eu não sou muito fã de alguns ritmos musicais que a galera gosta muito, sabe? No geral. Mas assim, cara, eu me divirto pra caramba porque eu estou com as pessoas que me fazem bem, com meu grupo de amigos, e eu verdadeiramente me divirto, por mais que não seja meu ritmo preferido, o tipo de festa que eu mais gosto. Mas, cara, eu tô ali com as pessoas que eu adoro estar junto, me divertindo, dando risada, dançando, brincando, sabe? E isso é gostoso. Então, assim, eu quero entrar no seu mundo, eu quero estar onde você está, sabe? E não é sobre o lugar, é sobre as pessoas. E aí realmente a gente sente que se diverte, que aproveita, que dança, que curte. E a gente sai daquele ambiente com a sensação, que bom que eu vim, que bom que eu me permiti aproveitar, vivenciar e sentir isso, né? E aí eu agora vamos partir para uma reflexão mais de si, mais própria, mais interior, né? Qual tipo de pessoa que te atrai? Então você para e analisa esse tipo de coisa, porque é feito, eu digo muitas vezes a alguns amigos próximos. Obviamente que na grande maioria dos casos, o primeiro atrativo é o físico, né? É o que chama a nossa atenção, é a gente olhar para a pessoa e dizer, poxa, que cara, que pessoa bacana, sabe? Bonito, gostei. Investiria, porque é o físico que é a primeira coisa que chama, né? Eu particularmente adoro sorriso também, é uma coisa que me chama muita atenção. Mas, porém, entretanto, todavia, o que é que a outra pessoa tem a mais além disso? Porque, minha gente, o físico é tão superficial, é tão limitado e é tão passageiro, sabe? Que se o outro não tiver características e coisas a mais atrativas para nos oferecer, não vai ser o suficiente, né? E aí eu até assisti um vídeo há uns 2 dias atrás de Juliette, né? Que ela estava dando uma entrevista e perguntavam, né? O que é que fazia com que ela se encantasse com as pessoas? E eu super me identifiquei com o vídeo. Eu disse, cara, me descreveu, sabe? E ela falava muito sobre essa questão de índole, de caráter, de princípios, de valores. Então, inicialmente a gente pode se sentir atraído pelo físico, mas se a pessoa não tiver índole, não tiver caráter, não tiver princípios, não tiver valores, dos quais são importantes para mim, eu vou perder o encanto pelaquela pessoa, é óbvio. Eu vou olhar e dizer, cara, não tenho admiração por esse tipo de pessoa, sabe? E é uma coisa que eu externalizo. Eu tenho que ter admiração pelas pessoas que me relacionam. E inclusive no campo de amizade, né? Eu
fiz um momento falando sobre futuro, profissões, essas coisas, né? Reflexivo com os meus alunos e eu estava dizendo a eles, eu disse, como é que eu olho e identifico uma pessoa e digo que ela tem qualidades para ser meu amigo, ser uma pessoa que eu vou chamar de amigo, não um simples colega. Ela tem que ser uma pessoa da qual eu admire, sabe? Tem que ter princípios, valores e coisas, características, qualidades de que eu olhe para aquela pessoa e diga, é uma pessoa admirável, é uma pessoa que vale a pena ter ao meu lado, sabe? Se a pessoa não tiver isso, obviamente que eu não quero, eu vou ter um coleguismo, eu vou dizer um bom dia, boa tarde, boa noite, vou ser educado, mas amigo não vai ser, sabe? Eu tenho que filtrar isso. Quem são as pessoas que eu abro a minha boca para chamar de amigo? E da mesma forma, quem são as pessoas que eu vou me relacionar afetivamente? Eu tenho que ter admiração pela pessoa, a pessoa tem que ter qualidades, tem que ter características que eu olho e digo, é uma pessoa que vale a pena eu me relacionar. Se não tiver esse tipo de coisa, para mim, vai perder o encanto. Pode ser a curto, a médio prazo, mas vai perder. Porque você vai olhar para a pessoa e dizer, não tenho admiração, não tenho encanto por aquela pessoa, sabe? E aí, quando a gente fala também do aspecto de quem me atrai, você tem que saber quem você é. E essa é a pergunta de agora. Quem é você? Você consegue identificar a pessoa que você é? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Quais são as suas ideologias? Quais são as suas crenças? Sabe? O que é que você quer e o que é que você não quer para a sua vida? Então, eu acho que a gente só consegue identificar se o outro tem aquilo que a gente gostaria que uma pessoa tivesse se a gente souber bem quem a gente também é. Então, a partir de quem eu sou, eu vou saber com quem eu quero me relacionar. Então, também faz parte do nosso processo de autoconhecimento, sabe? Eu me analisando, eu me conhecendo, eu sei o tipo de pessoa que eu quero e o tipo de pessoa que eu não quero na minha vida. E aí a gente tem que ter muito cuidado também, né? E, inclusive, nos nossos relacionamentos, a gente observar se a gente não está repetindo, porque, tipo, terminou um relacionamento, fracassou, né? Não deu certo. Você tem que observar e analisar se você não está repetindo escolhas, características, ciclos dentro desses relacionamentos. Será que você não está sempre repetindo um padrão de escolha, onde você escolhe uma pessoa com determinadas características e você sabe que essas características vão fazer com que o relacionamento não dê certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado se a gente não está reproduzindo, né, esses padrões de escolhas. E ter e observar e analisar que os opostos não se atraem, a pessoa tem que ter compatibilidade com a gente, sabe? Ela tem que ter semelhanças, tem que ter características que a gente olhe. Isso são coisas que são importantes que uma pessoa tenha para mim, e essa pessoa tem. Então é alguém com quem eu possa me relacionar, porque ela tem características semelhantes às minhas. Não vai, repetindo, não vai ser uma cópia fiel minha, obviamente. São duas pessoas, dois mundos, cada um tem a sua bagagem de vida, cada um pensa do seu modo, mas que tenha características semelhantes a nós, que pense parecido, que goste de coisas parecidas, porque vai ser prazeroso os programas juntos que serão feitos. Vai ser prazeroso a gente estar compartilhando coisas das quais a gente gosta, coisas em comum, sabe? Então, é muito sobre isso. Por isso que eu digo, os opostos não se atraem. Eu preciso de ter alguém do meu lado que tenha coisas, que goste de coisas, tenha crenças parecidas com as minhas, porque a gente vai crescer junto, pensando o mundo de formas semelhantes. Em alguns aspectos, obviamente, não vai ser em tudo. E eu acho que isso tende a fazer com que o relacionamento dê mais certo. Quando é uma pessoa que ela tem convicções, princípios e valores muito próximos e parecidos com os meus, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no episódio de hoje. Espero que vocês tenham se identificado, que tenha ajudado de alguma forma, que vocês tenham refletido as suas relações. E gostaria de pedir que, se você ainda não segue o canal, que você siga o canal, curta, comente, compartilhe.
Então, quero agradecer a todos que estão sempre dando esse retorno. Abraços, obrigado pela companhia e até a próxima.